Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus e tenhais um bom dia. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar lendo a sua palavra, compartilhando com todos os ouvintes. Glória a Deus. Gostaria de ler Lucas 12, verso. Vamos começar do primeiro. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissertes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amados e amigos, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais nada que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo que a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. E aí vai seguindo, em parábolas, a parábola do rico, a solicitude pela nossa vida, a parábola do servo vigilante. Depois tem um assunto de Jesus trazer fogo e destruição na terra, os sinais dos tempos, vai até o verso 59. Mas nós vamos estar meditando apenas nessas passagens aqui, nesses versículos, para não ser extensivo. Glória a Deus, a qual nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus estava exortando, abrindo os olhos aos discípulos, E como ficou aqui registrado em Lucas, para a gente também meditar para a nossa vida, Ele estava dizendo, olha, acautelai, primeiramente, acautelai do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o fermento dos fariseus. Os fariseus, saduceus, escribas, eles eram todos da igreja. Da igreja sim, porque a igreja é agora, Agora, no tempo da graça que o Senhor Jesus manifestou. Mas eu quero dizer assim, o povo da lei, que estava seguindo a lei da sinagoga, do templo, da igreja, para ficar mais fácil para entender, que frequentava,
que levava ao pé da letra a lei mosaica, né? Então, esses fariseus davam mais trabalho do que qualquer outra pessoa, do que outros povos, né? O fermento dos fariseus, né, era só para criticar se o próximo estava andando segundo a lei, se eles estavam praticando a lei. Eles queriam que as pessoas obedecessem mesmo, né? Mas o Senhor Jesus falou assim, olha, nem com o dedo eles querem mover, né? Eles querem que os outros sigam certinho, mas eles não querem fazer nada certo. Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, toma cuidado, viu, com o fermento dos fariseus, viu? Né? Então, para hoje, nós também temos que tomar cuidado, porque os fariseus ainda existem no meio de nós, né? Ainda existem muitos fariseus, muitos, no meio da igreja do Senhor, né? E o Senhor falou para nós tomar cuidado, porque, olha lá, nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, né? Tudo que esses fariseus hipócritas fala em oculto, sobre os telhados será pregoado. Às vezes os fariseus são as pessoas que realmente frequentam igrejas, mas estão ali para fermentar, né? Nas suas casas, falam do outro, de uma forma assim, forma críticas, né? Levantando contendas um com o outro, porque querem realmente que cumpra a lei, mas não está fazendo, né? É incrível que a gente estudou isso terça-feira, que nós queremos, muitas das vezes, jogar em cima dos outros aquilo que era para nós fazer, a gente não consegue, a gente exige do próximo, né? E aqui a palavra de Deus está confirmando isso. Fariseus hipócritas, cuidado com eles, cuidado com o fermento dos fariseus, né? O que é falado lá em secreto, o Senhor está vendo e vai fazer soar para todo mundo ouvir, para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo, né? É como se diz o ditado moderno: a casa cai, a casa vai cair, ou a capa vai cair, né? O chão que você pisa está por desabar, não é verdade? Então nós temos que posicionar ao lado da verdade, né? Estar do lado do Senhor Jesus, ouvindo a sua voz, não ficar frequentando igreja somente para nós querermos que os outros se santifiquem. Nós precisamos frequentar a igreja para nos alimentar de Cristo, servi-lo, adorá-lo e, se possível, ajudar o próximo a sair das trevas, não conduzi-los às trevas, não fermentar, não é verdade? E a gente tem que observar de que lado que nós estamos, né? Se nós estamos do lado dos saduceus, dos fariseus, dos hipócritas, ou se nós somos igreja do Senhor, ou se nós somos daquele povo zeloso, especial e de boas obras, da qual o Senhor está formando para poder levar para o céu, né?
a gente tem que observar de que lado que nós estamos, não é verdade? Glória a Deus. Aí, continua, né? Dizendo para nós não temer os homens. Digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais nada que fazer. Né? Muitas pessoas falam assim que a gente não tem que ter medo de Deus, né? A gente não tem que ter medo de Deus, a gente tem que ter medo do diabo. E esses dias eu respondi para um comentário que eu vi na rede social, né? Aquelas cantoras famosas falando coisas. Eles falam coisas que eles nunca leu a Bíblia na vida, falando que nós temos que ter medo do diabo, porque Deus é amor, porque Deus só quer bênção para a nossa vida, né? Não, a gente tem que ter medo do diabo. E não é verdade. Aí eu respondi conforme a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que não é para nós temer o inimigo, é para nós temer aquele que mata o corpo, além de matar o corpo, ainda tem poder para lançar no inferno, né? Porque o inimigo da nossa alma, ele pode até matar o corpo da gente. Depois ele não tem poder de fazer mais nada. O ser humano, ele mata o outro, mas ele não pode fazer mais nada, né? Possuído pelas raivas, possuído por ódio, possuído pelo Satanás, eles matam, mas não tem poder de fazer mais nada. Aí o Senhor diz, agora o Senhor Jesus, o próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, Emmanuel, ele falou, gente, eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo que a esse temei. Olha como a palavra de Deus é clara. Olha só, se nós lêssemos a palavra do Senhor, a gente não ia ficar falando tanta coisa por aí, dizendo, né, que Deus não lança ninguém no inferno, que Deus não castiga. Quanto que eu já ouvi isso na minha vida? Que Deus não castiga ninguém, né? Olha aí o próprio Jesus falando. Não, porque a maioria olha para Deus e fica só assim, ó, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e Deus é amor, né? E tá aí aprontando, porque Deus é amor, né? E achando que Deus fica só concordando com seus pecadão. Pecadinho, pecadão. Ah, não me julgue. Aí fica aí pendurado nessa palavra, não me julgue. Só que não busca o entender da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo disse isso, mas também nós temos que entender o que é isso. Não me julgue. Né? Por quê? Porque ele estava comendo e de repente chegou ali a mulher prostituta ali, sei lá se era prostituta, eu sei que era uma pecadora, né? E aí criticaram ele, entendeu? Que ele estava comendo com os publicanos e pecadores. Isso aí é um julgamento. Não está falando julgamento de salvação, essas coisas todas, porque ele falou que se vocês não são capazes de julgar as mínimas coisas, como vocês vão ser capazes de julgar os anjos caídos?
A igreja, o povo de Deus vai julgar. Ele falou que se nós não temos capacidade de julgar as coisas mínimas, como que a gente vai julgar as coisas grandes, né? E ele falou mesmo que o julgamento começa pela casa de Deus. Então é nesse sentido que ele está falando. Então nós temos que temer a Deus, sim. Nós temos que ter medo de Deus. E temer não significa você ter medo de Deus. Temer significa ter medo de Deus, né? Todas as coisas no seu lugar. A gente não pode servir a Deus com medo de ser jogado no inferno, com medo dele assim, daquele medo assim de, ai, tô com medo de Deus, ai, que medo de Deus. Não. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Ele com todo carinho, servir a Ele com todo respeito, com toda profundidade de fé, né? Tudo isso. Mas a gente tem que saber que ele é maior do que Satanás. O poder dele puja qualquer um. O poder de Deus é maior do que qualquer coisa. Se ele deixar Satanás te matar, matou, acabou. Agora, se ele falar para Satanás, você não vai matar, se ele falar para a morte, pode parar, você não vai matar essa pessoa, a morte tem que obedecer. Entendeu? Então, ele é maior do que tudo, do que todos, nosso Deus. E o Senhor Jesus, ele falou isso. Ele falou, olha gente, você está com medo do ser humano? Não tenha medo de homem não, viu? Não tenha medo de ameaças de homem, de falatórios aí, né? Fica aí acurralado. Quantas pessoas encurraladas? Quantas pessoas aí trancadas nos quartos, chorando, choramingando, temendo o ser humano, com medo do marido, apanhando de marido, sofrendo com mulher. Quanto homem sofrendo na mão de mulher. Quanto homem que a mulher fala e ele abaixa a cabeça, fica obedecendo, fica ali deprimido, oprimido por causa de mulher mandona. Mulheres autoritárias, mulheres ameaçadoras. Quantos casais estão vivendo dessa forma? Não é verdade? Com medo. Homens com medo de mulher, mulheres com medo de homens, filhos com medo de pai, pai com medo de filhos, sogras ameaçando noras, noras ameaçando sogras, né? Aí o Senhor Jesus diz assim, olha, eu vos mostrarei a quem vocês têm que ter medo. Temei a Deus, tem que tomar medo, é de Deus, porque Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então nós vamos posicionar ao lado de quem tem poder. A gente vai se posicionar ao lado de quem não tem poder? Mas vem sobre mim com armaduras, com armas. Então eu tenho que ter medo. Não. Porque se você invocar o nome do Senhor nessa hora, isso aí cai por terra. Entende? É como se fossem cachorros bravos que vêm sobre você. Aí se você correr, eles continuam correndo atrás de você para morder. Mas se você parar, bater o pé, eles saem tudo correndo. E é dessa forma que o inimigo para nossas vidas. Ele é derrotado, o inimigo é derrotado, o inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Então nós temos que saber que nós temos que invocar o nome do Senhor Jesus, que Ele se faz presente em todo momento, em todas as áreas. Ele pode fazer muito mais. É porque nós não exercitamos a fé. A gente não usa as palavras. Porque se a gente usar a palavra, o inimigo cai. Na hora. Por que o inimigo está vencendo? Por que o inimigo está fazendo festa na sua vida? Porque você ainda não enfrentou. Enfrentar
Não significa você ficar batendo boca, né? Não significa você ficar aí concordando de jeito nenhum. Temos que usar a Bíblia, temos que usar a palavra. Porque a palavra de Deus é ferramenta, a palavra de Deus é espada. Né? Vamos temer o Senhor. Vamos temer a Deus. Temer ao Senhor, posicionar ao lado dele, fazer a sua vontade, né? Porque ele não tem coisa ruim para dar para nós. Quem tem coisa ruim para dar para nós é Satanás. Só tem coisa ruim. Ele quer que a gente fique debaixo dos pés dele, sendo pisada, sendo magoada. E ele nunca vai dar coisa boa para nós, porque ele não tem coisa boa para dar. Mas o nosso Deus, não. O nosso Deus, a gente tem que temer a Ele, mas Ele tem só coisas boas para dar para nós. Ele tem vida, tem salvação, tem libertação, tem cura, tem amor para dar, né? Os nossos pais, eles corrigem a gente, mas eles têm amor para dar, tem coisa boa para eles, que é o bem da gente, não é assim? Né? A gente tem que temer, o filho tem que temer o pai, não é assim? Né? Glória a Deus. Aí ele fala assim, ó, não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Né? O Senhor não esquece dos passarinhos, vai esquecer da gente, que vale muito mais do que um passarinho? Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, né? E aqueles que confessar o Senhor diante dos homens, também o Senhor o confessará diante dos anjos. Então, nós não podemos negar nossa fé, nós temos que lutar pela causa do Senhor, né? Não deixar passar as coisas, porque depois que passar não tem jeito de buscar mais. O tempo passa, o tempo não volta. Então, o que a gente poder fazer, a gente tem que fazer no tempo oportuno, as oportunidades que o Senhor nos dá, né? Quantas pessoas falam, só fica assim, ó, eu preciso voltar para Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso jejuar, e fica só nisso, só fica nisso, eu preciso, e nunca faz. Nossa, quando olha no relógio, está na hora de dormir e não fez nada, não se cuidou, né? Então, nós temos que lutar, mas hoje eu tenho um compromisso, tá? Amanhã tem outro compromisso, entendeu? Não, amanhã não tenho nada para fazer, e de repente aparece aquele monte de coisa para a gente fazer, né? Então, a gente tem que ser esperto. A gente tem que lutar, porque o inimigo não brinca, não. Ele não brinca. A gente pode estar dormindo, pode estar acordado. Ele está aí trabalhando para querer derrotar a gente, né? Mas se nós posicionar ao lado do Senhor, o Senhor peleja pela gente. Porque nós somos frágeis, imperfeitos, muitas das vezes, e precisamos do Senhor Jesus para que Ele venha cuidar disso para a gente, né? Para Ele nos aperfeiçoar, para Ele ficar na nossa frente nessa guerra, né? Para Ele nos esconder atrás dEle e Ele tomar a posição da frente, né? Para Ele guerrear por nós, né? Para Ele não deixar a gente enganado, que muitas pessoas querem passar a perna na gente. Muitas pessoas querem nos ludibriar. Muitas pessoas querem nos levar para o seu grupo, né? Para a sua rodinha, para os seus caminhos maus, enlaçar os nossos pés, embaraçar nossos caminhos. Eu falo assim muitas pessoas, mas não é muitas pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. É o inimigo que está por trás dessas coisas. Mas nós temos que temer a Deus, ficar do lado do Senhor, do lado direito,
porque é do lado direito que estaremos assentados com o Senhor Jesus para julgar, né? Glória a Deus. Está escrito em Coríntios 5, para que nós venhamos estar julgando as coisas pertencentes a essa vida, né? Tirar os iníquos do nosso meio, tirar a iniquidade do nosso caminho. Glória a Deus, né? Então aqui quando fala para nós temer a Deus, porque Ele tem poder de matar e tem poder de lançar nossa alma no inferno, porque a gente vê que a autoridade suprema é Ele, tem poder sobre a morte, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre o lago de fogo, tem poder sobre tudo, né? Nosso Deus. E ainda o Senhor Jesus disse, todo o poder é me dado em cima no céu, embaixo na terra, em todo lugar, né? O nosso Senhor Jesus é poderosíssimo, não tem outro maior do que Ele, nem adianta inventar, porque a verdade é verdade, né? Então nós não podemos negar a Cristo com nossas atitudes, né? E nem muito menos com nossas palavras. Ele falou assim, eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha que lindo, né? Quando a gente confessa o Senhor Jesus, confessa a nossa fé diante das pessoas aqui na terra, não negando o Senhor, Ele também vai fazer a mesma coisa. Esse daqui é meu filho, diante dos anjos, né? Mas quem negar o Senhor diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus, né? Todas as pessoas que falarem contra o Senhor Jesus Cristo, Ele pode até perdoar. Mas se nós falarmos blasfêmia contra o Espírito Santo, jamais terá perdão. Então a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão, né? E quando algumas pessoas conduzem nós às igrejas, aos magistrados e às potestades, o Senhor falou que não é para a gente se preocupar com as coisas que a gente vai ter que responder, porque na hora o Espírito Santo vai dar a palavra certa para a gente responder. Então, quando você for levado a alguma reunião, alguma coisa assim, fique em espírito, fica com a boca fechada, porque se for necessário abrir a boca, o Senhor vai dar a palavra certinha para você falar. Não se precipite com as suas palavras. Ora a Deus, fique em espírito, fica clamando o Senhor na mente, clamando o sangue do Cordeiro na mente, e o Senhor vai te dar todas as coordenadas, e o nome do Senhor será honrado. Aquilo que está torto será endireitado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, assim como o Senhor cuida dos passarinhos, Ele não esquece dos passarinhos, que não trabalham e nem costura. E o Senhor não deixa eles morrerem de fome. Crê no Senhor Jesus Cristo, e Ele também cuidará de ti em todas as áreas. Ele abre porta onde não tem porta. Você perdeu o trabalho porque o Senhor está preparando o melhor, né? Vamos exercitar nossa fé no Senhor, temer a Deus e não temer o inimigo. Glória a Deus. Vamos ficar com essa meditação e vamos orar, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém.